E, portanto, os 288 milhões que falava há pouco. Sim, são 156 milhões de euros para a inovação e internacionalização de PMEs, são 17 milhões para a área do Corporate Venture, chamado aqui a atenção particular para um exemplo de um círculo virtuoso do investimento em startups. Uma das empresas que vai gerir estes 17 milhões de euros é a Critical Software. A Critical foi uma startup há 10 anos atrás, hoje é uma empresa bastante conhecida nos mercados internacionais e vai gerir agora um fundo que pode atingir 10 milhões de euros. E foi comprada, inclusive, por uma empresa norte-americana, não foi? Não, a Critical Software não. Espero que não seja comprada. Eu espero que a Critical compre várias empresas americanas. Agora foi o erro. Eu estava a fazer confusão é um exemplo positivo. Com uma outra também que foi startup portuguesa e que foi vendida há 2 ou 3 anos. Foi, a Mobicom, por exemplo, foi vendida Agora não me recordo o nome, foi gafe minha. Ok, e portanto 17 milhões de euros, aí um bom exemplo. Temos que ter mais Criticals. Portanto, 48 milhões de euros para a área dos projetos early stage, ou seja, para a fase de arranque e para a fase das primeiras vendas, assim se pode dizer. 13 milhões de euros para os projetos pré-seed, ou seja, os projetos que estão na fase universitária, na fase do conceito, na fase do protótipo, e temos os tais 42 milhões de euros dos business angels. Aquilo que neste momento é importante é divulgar ao mercado que existem estes programas, os programas estão operacionalizados, não dependem... E se eu quisesse, onde é que ia já agora? No caso concreto dos business angels, ir ao site da FNABA, fnaba.org, e estão lá os 10 clubes de business angels do norte ao sul do país. E se não for por aí? E se for por aí, por exemplo, se for uma jovem dos 18 aos 35 anos, pode ir ao Finicia Jovem, que em 72 horas vão-lhe dar feedback positivo se a ideia é positiva ou não é positiva. Se for positiva, pode ir para microcapital de risco com 25 mil euros ou para mesmo 45 mil euros. Se for um projeto com um pouco mais de dimensão, que agora, por exemplo, quer desenvolver-se, por exemplo, para o mercado internacional. Aí recomendo que vá à APCRI, a Associação Portuguesa de Capital de Risco, também lá estão as indicações das sociedades todas e, portanto, podem contactar. E eu acho que este trabalho tem que ser feito, e é uma informação interessante, porque às vezes o Ricardo há pouco disse um dado e eu gostava de alguma forma, reforçar a informação, mas pela positiva. Destes fundos, os business angels têm que pôr 35% do seu dinheiro, metem em risco o seu dinheiro numa fase em que pouca gente arrisca. Os resultados são estes, 0,000 nos últimos 4 anos. E mesmo os privados, as sociedades de capitais de risco que vão gerir o resto do dinheiro, têm que ter 50% do capital. E, portanto, há aqui também um esforço privado que é de assinalar e que deve ser reforçado. A mensagem reforçado. passada, acho que a missão da Troika e um dos aspectos que levantou também José Almassa durante esta estada aqui em Portugal tem a ver com a necessidade do apoio também à inovação e ao empreendedorismo. Fica a mensagem de que lá fora também percebem aquilo que é necessário para que Portugal cresça. A ver, as medidas que têm vindo a apontar pela Troika são medidas de contenção, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, de estabilização da dívida, do déficit, portanto, das contas públicas. Ora, se as medidas ficarem só por aí, nós não saímos do buraco, porque estrangulamos a economia, portanto, é preciso crescer. Ora, todas estas medidas e estas iniciativas que estão pouco divulgadas, que deviam ser melhor divulgadas, portanto, isto relativamente aos business angels e, portanto, a toda a parte do empreendedorismo, devia haver uma maior divulgação. Estes 285 milhões de euros que existem disponíveis dentro das várias fatias que o Dr. Francisco Penha realçou, deviam ser mais divulgados. Ora, nós não saímos do buraco onde estamos se não crescermos, a economia tem que crescer. E, portanto, as entidades públicas e privadas também, e aí, se as entidades públicas não o fazem, se calhar havia que haver aqui um desafio de forma que as entidades privadas, elas próprias, divulgassem estas iniciativas. Porque eu estou seguro que muita gente que tem algumas ideias e tem capacidade empreendedora não conhece estes programas. Portanto, estes programas são aprovados, estão na gaveta, e a divulgação não é quase nenhuma. Também tem que ser empreendedor para ir procurar, não é? Mas nesta sociedade do conhecimento, os empreendedores também têm que ter iniciativa. E hoje em dia, com acesso à rede de internet, etc., é possível ter acesso a todos estes programas. Mas eu percebo a sua mensagem. Manuel Laranja, o governo que agora está de saída teve algumas boas ações neste sentido, sejam de louvar e apoiar? Seguramente. Claro. Eu acho que, enfim, até pelo que foi dito, a criação dos fundos de capital semente
julgo que só peca por tardia, podia ter sido feita já há bastante mais tempo. Eu citava também aquilo que foi dito, o programa Finicia é de facto um esquema muito abrangente e julgo que vai produzir efeitos no longo prazo. As plataformas Finicia apreciam um volume muito considerável de propostas. Umas vão ter sucesso, outras talvez não tanto. E mais recentemente esta questão da taxa zero para a inovação. Basicamente, em que é que se baseia? A taxa zero para a inovação, no fundo, é uma isenção. Foi aprovada em março, não é? Foi aprovada em março. É uma isenção de tudo aquilo que são as despesas para a criação de empresas e as despesas relacionadas com o registro inicial das empresas e que facilita de alguma maneira e incentiva de alguma forma a criação de novas empresas. Mas mais, eu diria que todo o apoio que o Governo fez ao longo dos anos aos centros de incubação, até de algum modo se poderia discutir se não é excessivo tanto espaço de incubação com algum desfoque, não é? Alguma descentralização, obviamente, ao que é a inovação da oportunidade. Mas pronto, fez e existem imensas estruturas que podem, de alguma maneira, capacitar isso. Acresce a isso os parques de ciência e tecnologia que existem no país. Nós somos hoje um país muito bem apetrechado nessa matéria, a norte, a sul, a centro, em Lisboa. Que não há região nenhuma que não tenha parque de ciência e tecnologia, que, enfim, não resolve o problema, não é a existência do parque que, por si só, vai criar empresas, mas é uma infraestrutura absolutamente essencial. E, eu acho que se formos ver um pouco a história, e não estou a falar só deste governo, mas dos últimos 3, 4 governos, 5 governos, houve sempre um percurso muito importante de ir acrescentando instrumentos. Já agora, também há muitos instrumentos importantes que vêm pelo lado do apoio ao emprego, embora esses apanhem muito mais do empreendedorismo de necessidade e que são muitas vezes vitais para a criação de empresas. O estímulo às iniciativas locais de emprego, por exemplo, é uma iniciativa que em Portugal eu acho que tem pelo menos 15 anos de existência e com certeza com muitos sucessos para apontar. Ricardo Valls, expectativas para o Governo que venha a formar-se a partir do dia 5 de junho e que se consiga, de facto, aqui, a nível de startups, dar um pulo para a frente nos próximos 2, 3 anos? Eu não antevejo, digamos, um acelerar das startups. Muito pelo contrário. Se nós pensarmos no que aconteceu na Irlanda e aquilo que o Francisco levantava há pouco, do facto do ano passado não se terem criado quase empresas, tem a ver com o empreendedor também antecipar as crises. Ou seja, nós quando olhamos para o nível de criação de empresas da Irlanda antes da intervenção, vamos chamar europeia, antes da intervenção na banca, de facto o empreendedorismo antecipou e alterou e reduziu muito a criação de empresas. Portanto, eu tenho muitas dúvidas que a população, com um grau de pessimismo que neste momento presumo que esteja, o grau de confiança, dificuldade de acesso a capital de banca, capital alheio, é cada vez maior. Não antevejo, digamos, que seja esta a nossa alavanca. Muito gostaria, porque de facto isto é uma alavanca de crescimento de longo prazo. Não é? Mas tem que ser pensado, não é? Posso intervir? Ricardo, deixa-me intervir agora. Eu tenho um minuto para eu gostava muito de intervir. Tem menos até, temos um minuto para acabar o programa. Eu penso que qualquer que seja o Governo, eu penso que vai ter que fazer uma coisa para juntar tudo aquilo que o professor Manuel Laranja acabou de referir, que é todos os instrumentos que existem e estão montados do melhor que há no mundo. Mas falta fazer a interligação de tudo isso e fazer uma coisa muito importante, que é a monitorização proativa de todos estes programas. Sob pena, nomeadamente estes 188 milhões de euros, daqui a um ano ou daqui a 2, não terem sido aplicados com uma lógica muito simples. Os projetos não tinham qualidade. E eu não quero que isso aconteça e espero que, qualquer que seja, eu tenho batido por isso, inclusivamente já o escrevi publicamente, eu acho que criava uma Secretaria de Estado do Empreendedorismo com ligação direta ao Sr. Primeiro-Ministro para que estes programas tivessem um resultado que todos nós precisamos e merecemos. Não sei se algum Alda. Sim, rápido. Não, relativamente àquilo que foi dito antes da taxa zero, a taxa zero acho que é uma medida tímida ainda que foi tomada, está bem que tem algumas vantagens com os registros, com a Constituição, que elimina essas taxas, portanto, que existe. Agora, tinha que ir mais longe e tem que ter uma visão mais alargada, e a visão mais alargada tem a ver para mim com a criação de um crédito fiscal, principalmente. Repare, se há aqui 265 milhões de euros para o empreendedorismo ligado à internacionalização. A nossa economia tem que crescer à base
uma parte à base da exportação, da internacionalização. Portanto, deveria de existir, dentro dessa medida de taxa zero, um crédito fiscal para as empresas que exportam e que, portanto, estão a contribuir para o crescimento da economia. Muito bem, fica mais essa sugestão. Outra empresa de que eu me recordei era a Chip ID, sim senhora, ainda foi e também isso uma mesmo. engomadora. Fica a dúvida esclarecida, não era a Critical, que ainda é nossa. Não, espero que a Crítica compre empresas americanas. Meus senhores, obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva. É o ponto final na Comissão Executiva. Amanhã, já sabe, voltamos à hora certa. Até lá, fico com a ETV.